Isso é um transistor, um dos dispositivos mais importantes já inventados. Por isso, vamos aprender como funcionam em detalhes neste vídeo. Os transistores apresentam-se em muitas formas e tamanhos. Existem dois tipos principais, o efeito bipolar e o efeito de campo. Neste vídeo, vamos nos concentrar sobretudo na versão bipolar. Os transistores são pequenos componentes eletrônicos com duas funções principais. Eles podem funcionar como um interruptor para controlar circuitos e também podem amplificar sinais. Pequenos transistores de baixa potência são acondicionados numa caixa de resina para ajudar a proteger as partes internas, mas os transistores de maior potência terão uma caixa parcialmente metálica que é utilizada para ajudar a remover o calor gerado, já que isso irá danificar os componentes ao longo do tempo. Geralmente encontramos esses transistores de corpo metálico presos a um dissipador de calor que ajuda a remover o calor indesejado. Por exemplo, no interior desta fonte de corrente contínua, temos alguns transistores MOSFET que estão ligados a grandes dissipadores de calor. Sem o dissipador de calor, os componentes atingem rapidamente 45 graus Celsius ou 113 graus Fahrenheit, com uma corrente de apenas 1,2 amps. Se tornarão muito mais quentes à medida que a corrente aumenta. No entanto, para circuitos eletrônicos com pequenas correntes, podemos utilizar apenas os transistores de corpo de resina que não necessitam de um dissipador de calor. No corpo do transistor, encontramos algum texto, o qual nos dirá o número da peça que podemos utilizar para encontrar a ficha de dados do fabricante. Cada transistor é classificado para lidar com uma certa voltagem e corrente, pelo que é importante verificar essas folhas de dados. Com um transistor, temos 3 pinos etiquetados, E, B e C. Isso representa o emissor, a base e o coletor. Tipicamente, com estes transistores tipo corpo de resina com a borda plana, o pino esquerdo é o emissor, o meio é a base e o lado direito é o coletor. Porém, nem todos os transistores utilizam esta configuração, por isso verifique a folha de dados do fabricante. Sabemos que se ligarmos uma lâmpada a uma bateria, ela acenderá. Podemos instalar um interruptor no circuito e controlar a luz ao interromper a fonte de alimentação. Mas isso requer um humano para controlar manualmente o interruptor. Como podemos então automatizar isso? Para tal, utilizamos um transistor. Este transistor está bloqueando o fluxo de corrente, pelo que a luz está desligada, mas se fornecemos uma pequena voltagem ao pino de base no meio, faz com que o transistor comece a permitir o fluxo de corrente no circuito principal. Assim a luz acende. Podemos então colocar um interruptor no pino de controle para o operar remotamente, ou podemos colocar um sensor sobre este para automatizar o controle. Tipicamente precisamos aplicar pelo menos 0,6 a 0,7 volts ao pino base para que o transistor se ligue. Por exemplo, este circuito de transistor simples tem um LED vermelho com uma fonte de alimentação de 9 volts ao longo do circuito principal. O pino de base é ligado à fonte de alimentação CC da bancada. O diagrama do circuito tem este aspecto. Quando a tensão de alimentação do pino de base é de 0,5 volts, o transistor está desligado, pelo que o LED também está desligado. A 0,6 volts, o transistor está ligado, mas não completamente. O LED está apagado porque o transistor ainda não está deixando fluir a corrente completa através do circuito principal. Assim, a 0,7 volts, o LED é mais brilhante porque o transistor está deixando passar quase toda a corrente. E a 0,8 volts, o LED está totalmente iluminado, o transistor está completamente aberto. Então, o que está acontecendo é que estamos usando uma pequena voltagem e corrente para controlar uma voltagem e corrente maiores. Vimos que uma pequena alteração da voltagem no pino de base causa uma grande alteração no circuito principal. Consequentemente, se introduzirmos um sinal no pino de base, o transistor atua como um amplificador. Podemos ligar um microfone que varia o sinal de voltagem no pino de base, e isso amplificará um alto-falante no circuito principal para formar um amplificador bem básico. Tipicamente, há uma corrente muito pequena no pino base, possivelmente apenas 1 mA ou até menos. O coletor tem uma corrente muito mais elevada, por exemplo, 100 mA. A razão entre estes dois é conhecida como ganho de corrente e usa o símbolo beta. Podemos encontrar a razão na ficha técnica do fabricante. Neste exemplo, a corrente de coletor é 100 mA
e a corrente de base é 1 mA, pelo que a razão é 100 dividida por 1, o que nos dá 100. Podemos reorganizar esta fórmula para encontrar também as correntes. Temos dois tipos principais de transistores bipolares, o tipo NPN e o tipo PNP. Os dois transistores parecem quase idênticos, pelo que precisamos verificar o número da peça para saber qual é qual. Com um transistor NPN, temos o circuito principal e o circuito de controle. Ambos estão ligados ao positivo da bateria. Até carregarmos no interruptor do circuito de controle, o circuito principal está desligado. Podemos ver que a corrente está fluindo através dos dois fios para o transistor. Podemos remover o circuito principal e o LED do circuito de controle continuará a acender quando o interruptor for acionado, uma vez que a corrente está regressando à bateria através do transistor. Neste exemplo simplificado, quando o interruptor é pressionado, há 5 mA fluindo para o pino de base. Há 20 mA fluindo para o pino conector e 25 mA fluindo para fora do emissor. Consequentemente, a corrente combina no transistor. Com um transistor PNP, temos novamente o circuito principal e o circuito de controle. Mas agora o emissor está ligado ao positivo da bateria. O circuito principal está desligado, até pressionarmos o interruptor no circuito de controle. Com este tipo, podemos ver que parte da corrente flui para fora do pino de base e regressa à bateria. O resto da corrente flui através do transistor e através do LED principal e de volta à bateria. Se retirarmos o circuito principal, o LED do circuito de controle ainda se ligará. Neste exemplo, quando o interruptor é pressionado, há 25 mA fluindo para o emissor, 20 mA fluindo para fora do coletor e 5 mA fluindo para fora da base. Assim, a corrente se divide no transistor. Vou colocá-los lado a lado para que se possa ver como se comparam. Os transistores são mostrados em desenhos elétricos com símbolos como estes. A seta é colocada sobre o condutor emissor. A seta aponta na direção da corrente convencional, para que saibamos como ligá-los aos nossos circuitos. Para compreender como funciona um transistor, quero que primeiro imaginem a água fluindo através de um tubo. A água flui livremente através da tubulação, até a bloquearmos com um disco. Se ligarmos um tubo mais pequeno ao principal e colocarmos uma porta basculante dentro deste pequeno tubo, podemos mover o disco usando uma roldana. Quanto mais longe a porta basculante se abrir, maior é o caudal de água no cano principal. A porta basculante é um pouco pesada, pelo que uma pequena quantidade de água não será suficiente para abrir. É necessária uma certa quantidade de água para forçar a porta a abrir. Quanto mais água tivermos fluindo neste pequeno tubo, mais a válvula se abre e permite que cada vez mais água flua no tubo principal. É essencialmente assim que funciona um transistor NPN. Talvez já saiba que, quando desenhamos circuitos eletrônicos, utilizamos corrente convencional. Assim, neste circuito transistor NPN, assumimos que a corrente flui das baterias positivamente tanto para o coletor como para os pinos de base e depois para fora do pino emissor. Usamos sempre esta direção para desenhar nossos circuitos. Porém, não é isso que está realmente acontecendo. Na realidade, os elétrons estão fluindo do negativo para o positivo de uma bateria. Isso foi provado por Joseph Thomson, que realizou algumas experiências para descobrir o elétron e também provar que este fluía na direção oposta. Assim, na realidade, os elétrons fluem do negativo para o emissor e depois para fora do coletor e dos pinos de base. A isso chamamos fluxo de elétrons. Vou colocá-las lado a lado para que se possa ver a diferença nas duas teorias. Lembre-se, desenhamos sempre circuitos usando o método convencional de corrente. Mas os cientistas e engenheiros sabem que é assim que funciona realmente o fluxo de elétrons. Já abordamos em detalhes o funcionamento de uma bateria no nosso vídeo anterior. Dê uma olhada, links na descrição do vídeo. Muito bem, então sabemos que a eletricidade é o fluxo de elétrons através de um fio. O fio de cobre é o condutor e a borracha é o isolante. Os elétrons podem fluir facilmente através do cobre, mas não podem fluir através do isolador de borracha. Se olharmos para o modelo básico de um átomo para um condutor metálico, temos o núcleo no centro e este está rodeado por uma série de invólucros orbitais que seguram os elétrons.
Cada invólucro contém um número máximo de elétrons, e um elétron precisa ter uma certa quantidade de energia para ser aceito em cada invólucro. Os elétrons mais afastados do núcleo são os que detêm mais energia. O invólucro mais exterior é conhecido como invólucro da valência. Um condutor tem entre 1 e 3 elétrons no seu invólucro da valência. Os elétrons são mantidos no lugar pelo núcleo, mas existe um outro invólucro conhecido como a banda condutora. Se um elétron pode alcançar esta, então pode se libertar do átomo e se mover para outros átomos. Com um átomo metálico como o cobre, o invólucro da valência e a banda condutora se sobrepõem, de modo que é muito fácil para os elétrons se moverem. Com um isolador, o invólucro mais externo é muito acondicionado. Há muito pouco ou nenhum espaço para que um elétron se junte. O núcleo tem um aparato firme nos elétrons e a banda de condução está longe, pelo que os elétrons não podem chegar a isso para escapar. Portanto, a eletricidade não pode fluir através deste material. No entanto, há outro material conhecido como semicondutor. O silício é um exemplo de um semicondutor. Com este material, há muitos elétrons no invólucro da valência para que seja um condutor, pelo que atua como isolador. Mas, como a banda de condução está bastante próxima, se fornecermos alguma energia externa, alguns elétrons irão ganhar energia suficiente para darem o salto para a banda de condução e ficarem livres. Portanto, este material pode atuar tanto como isolante como condutor. O silício puro não tem quase nenhum elétron livre. Por isso, o que os engenheiros fazem é dopar o silício com uma pequena quantidade de outro material, o que altera suas propriedades elétricas. Chamamos isso de doping de tipo P e N. Conjugamos estes materiais para formar a junção PN. Podemos intercalá-los para formar um transistor NPN ou PNP. No interior do transistor temos o pino coletor e o pino emissor. Entre estes, num transistor NPN, temos duas camadas de material do tipo N e uma camada de material do tipo P. O fio de base está ligado à camada do tipo P. Num transistor NPN, isso é configurado de forma oposta. Tudo isso está envolto numa resina para proteger os materiais internos. Imaginemos que o silício ainda não foi dopado, portanto é apenas puro silício no seu interior. Cada átomo do silício é rodeado por 4 outros átomos de silicone. Cada átomo quer 8 elétrons no seu invólucro de valência, mas os átomos de silício só têm 4 elétrons no seu invólucro de valência. Desta forma, eles partilham sorrateiramente um elétron com seu átomo vizinho, para obterem os 8 que desejam. Isso é conhecido como ligação covalente. Quando adicionamos no material do tipo N, como o fósforo, este tomará a posição de alguns dos átomos de silício. Os átomos de fósforo têm 5 elétrons no seu invólucro de valência. Assim como os átomos de silício partilham elétrons para obterem os 8 desejados, não precisam deste extra, o que significa que agora há elétrons extra no material e estes são livres para se mover. Com doping do tipo P, adicionamos num material como o alumínio ou aluminum. Este átomo tem apenas 3 elétrons no seu invólucro de valência. Por conseguinte, não pode fornecer aos seus 4 vizinhos um elétron para partilhar, pelo que um deles terá que passar sem ele. Isso significa que foi criado um buraco onde um elétron pode permanecer e ocupar. Temos agora 2 pedaços de silício dopado, um com muitos elétrons e outro sem elétrons suficientes. Os 2 materiais se juntam para formar uma junção PN. Nesta junção, obtemos o que é conhecido como uma região de esgotamento. Nesta região, alguns dos elétrons em excesso do lado tipo N deslocam-se para ocupar o buraco do lado tipo P. Esta migração irá formar uma barreira com uma acumulação de elétrons e buracos em lados opostos. Os elétrons são carregados negativamente e os buracos são, portanto, considerados positivamente carregados. Esta acumulação causa uma região com carga ligeiramente negativa e uma região com carga ligeiramente positiva. Isso cria um campo elétrico e impede a passagem de mais elétrons. A diferença potencial através desta região é tipicamente de cerca de 0,7 volts. Quando ligamos uma fonte de tensão através das 2 extremidades, com o positivo ligado ao material do tipo P, isso criará uma polarização para frente e os elétrons começarão a fluir. A fonte de tensão tem que ser maior que a barreira de 0,7 volts
caso contrário, os elétrons não conseguem fazer o salto. Quando invertemos a fonte de alimentação de modo a que o positivo seja ligado ao material do tipo N, os elétrons retidos na barreira serão puxados de volta para o terminal positivo e os buracos serão puxados de volta para o terminal negativo. Isso provocou uma polarização inversa. Num transistor NPN, temos duas camadas de material do tipo N, pelo que temos duas junções e, por conseguinte, duas barreiras. Deste modo, nenhuma corrente pode fluir através dele normalmente. O material do tipo N emissor é fortemente dopado, pelo que há aqui um grande excesso de elétrons. O tipo P de base é ligeiramente dopado, pelo que existem aqui alguns buracos. O coletor do tipo N está moderadamente dopado, por isso há aqui um pequeno excesso de elétrons. Se ligarmos uma bateria através da base e do emissor, com o positivo ligado à camada do tipo P, isso criará uma polarização para frente. A polarização para frente provoca o colapso da barreira desde que a voltagem seja de pelo menos 0,7 volts. Assim, a barreira diminui e os elétrons correm para preencher o espaço dentro do material do tipo P. Alguns destes elétrons irão ocupar um buraco e serão puxados para o terminal positivo da bateria. A camada do tipo P é fina e foi ligeiramente dopada de propósito, de modo que há uma baixa probabilidade de os elétrons caírem dentro de um buraco. O restante permanecerá livre para se mover à volta do material. Assim, apenas uma pequena corrente fluirá para fora do pino base, deixando um excesso de elétrons agora no material do tipo P. Em seguida, se ligarmos outra bateria entre o emissor e o coletor, com o positivo ligado ao coletor, os elétrons carregados negativamente dentro do coletor serão atraídos para o terminal positivo, o que provoca uma polarização inversa. Se lembrar, com a polarização inversa, os elétrons e os orifícios da barreira são puxados para trás. Assim, os elétrons do lado do tipo P da barreira são puxados para o lado do tipo N, e os buracos do lado do tipo N são puxados de volta para o lado do tipo P. Já existe um número excessivo de elétrons no material do tipo P, pelo que se deslocarão para ocupar estes buracos e alguns deles serão puxados transversalmente porque a voltagem desta bateria é maior, pelo que a atração é muito maior. Ao serem puxados transversalmente, estes elétrons fluem para dentro da bateria, de modo que se desenvolve uma corrente através da junção de polarização inversa. Uma tensão mais alta no pino de base abre completamente o transistor, o que significa mais corrente e mais elétrons se movendo para a camada do tipo P e, portanto, mais elétrons são puxados através da polarização inversa. Também vemos mais elétrons fluindo no lado emissor do transistor comparativamente ao lado coletor. Certo, isso é tudo para este vídeo, mas para continuar aprendendo sobre a engenharia eletrônica, clique em um dos vídeos na tela agora e eu te vejo na próxima lição. Não esqueça de nos seguir no Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e, claro, TheEngineeringMindset.com.